tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar início, então, aos estudos e uma aula a respeito da cana-de-açúcar, né? Terminamos a parte da soja dessa forma, mas em vídeo, alguns trabalhos que vocês fizeram, que todos eles nós vamos reforçar assim que as aulas retornarem ao normal. A gente vai adotar todas essas técnicas que nós vimos de forma teórica, a gente vai adotar para aulas práticas e atividades de fixação. Lembrando que todas as atividades que vocês realizaram até o presente momento serão a base dos estudos para avaliação nesse período. Então, não foi muita coisa, né? A gente está tentando fazer de uma forma mais simples, mais condensada, e ao mesmo tempo não deixando perder a linha do raciocínio que tivemos até agora. E agora a gente passa então da cultura da soja, que é uma cultura anual, né? A gente está acostumado aí na região a ter esse plantio a partir do dia 15 de setembro, e se estende durante novembro, dezembro, algumas épocas, como a do ano passado, foram atípicas, e deixa para entrar então numa cultura que para a nossa região não é uma cultura tradicional, porém, ao longo dessa aula, dessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês a importância que a cana-de-açúcar desempenha, principalmente no estado de São Paulo. Por mais que nossa região seja o sul de São Paulo, já é uma característica mais relacionada ao Paraná, então produtora mais de grãos e cereais, mas temos uma grande influência em relação às usinas, certo? Então, vou dar início aí à aula sobre cana, lembrando que sobre algumas atividades que foram passadas, elas estão sendo avaliadas e todas elas vão ser cobradas no futuro. Primeiramente, né, ela é a principal representante das culturas energéticas dentro da nossa disciplina. Por que energética? Porque é a partir da cana-de-açúcar hoje que a gente tem a produção do etanol, que é o considerado biocombustível renovável, né? Ah, não, nós estamos falando do etanol como um biocombustível renovável. E por que eles falam do renovável e não renovável? O petróleo, que é a base da gasolina ou do gás natural, que também é um combustível para carro, são oriundos do petróleo. O petróleo é um bem não renovável, ou pelo menos não renovável ao longo dos anos que nós estamos presentes aqui. Porque ao longo dos anos o petróleo, o que é o petróleo, né? A deposição de milhões e milhões de anos de material orgânico naquela superfície. Com isso existe a extração desse petróleo, o refinamento e a produção dos combustíveis fósseis, que a gente chama, ou não renováveis. E a cana, por esse motivo, é considerada renovável porque a gente colhe uma lavoura e planta outra, ou colhe e ela tem a sua rebrota. Então a gente vai fazer um panorama geral a respeito da cultura, algumas curiosidades, a parte da botânica dela, para na próxima aula a gente entrar na parte produtiva. Então, qual a finalidade da produção de cana hoje, né? Não só no Brasil, mas é o maior produtor do mundo, então qual é a finalidade? A gente, primeiramente, a usina, geralmente as usinas operam de duas formas, ou com açúcar ou com álcool, vai depender do preço, se o açúcar tiver com preço melhor, vai operar com açúcar, se tiver com álcool ou etanol melhor, vai operar de álcool. E a gente tem a cana, então, além dessas duas fontes energéticas, a gente tem como alimentação animal, também a produção de cachaça em menor escala, o caldo de cana, o melaço, a rapadura, certo? Então tem vários subprodutos da cana-de-açúcar. E qual foi a origem, né? De uma breve história a respeito da origem. Sabe-se que ela é milenar, então ela foi descoberta, sua produção, primeiramente há 8.000 anos antes de Cristo, quer dizer, é milenar, né? A função da cana, a produção do açúcar. E na Nova Guiné, então a Nova Guiné era um arquipélago, uma civilização da Oceania, certo? Mas a gente também teve na Ásia, no Oriente Médio, nas Ilhas Fiji, na Índia, na China, nas Filipinas. Então tiveram várias origens do gênero e da espécie. E a partir daí ela foi se expandindo ao longo do mundo inteiro. Então, os árabes, né, eles tinham ali na região do sul Mediterrâneo
na época da Constantinopla, e os portugueses e os espanhóis tiveram a sua expansão em alta escala, como os portugueses na Ilha da Madeira e os espanhóis principalmente nas Ilhas Canárias, certo? Então, tiveram outras ilhas na exploração, e depois disso tudo, o que aconteceu? Né? Cristóvão Colombo, que era um navegador e em busca das Índias, ele procurou outra rota para ir em direção às Índias por causa das especiarias, que se consumia muito na produção indiana. Só que numa dessas rotas, o que aconteceu com Cristóvão Colombo? Aconteceu que ele desviou a rota e descobriu a América. E a partir do Novo Mundo, que era considerado a América, teve as primeiras expansões, tanto na América do Sul, como na América do Norte, de alguns locais onde foi instauradas as plantações de cana. Né? E aí, a partir da colonização do Brasil, de 1500, 30 anos passados, o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, junto ao imperador Dom Pedro, Martim Afonso de Souza trouxe para o Brasil, já em 30 anos após a descoberta, as primeiras mudas de cana-de-açúcar para instalar na capitania de São Vicente. Depois foi implantado no Nordeste, em 2 capitanias, de Bahia e Pernambuco, e por fim, na região hoje que é considerada os Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E a partir daí a expansão foi muito grande pelo país, né, até por muitos e muitos anos, quase 500 anos de exploração. O Nordeste deixou de ser pioneiro, e aí veio o Sudeste com maior aptidão, mecanização também, e clima para o desenvolvimento. Então, na América, como eu falei, a segunda expedição do Cristóvão Colombo, foi quando ele começou a descobrir, e aí ele instaurou também nessas regiões a cultura da cana. E durante 100 anos, foram os portugueses e os espanhóis que exploraram essa atividade. Até quando, então, Martim Afonso de Souza, que trouxe o material da Ilha da Madeira, 32 anos depois, então, tivemos o primeiro engenho da cana-de-açúcar no Brasil, que foi na capitania de São Vicente. Depois, o engenho do senhor governador e o São Jorge de Erasmo, eram os engenhos que ele chamava o que ele desenvolveu. Daí, 1538 foi para Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, o Maranhão, Mato Grosso, Acre, então até 1615, quando a gente teve em Itu o início da história da cana no estado de São Paulo. O que a gente tem com relação a ser um fato marcante? Além de a gente pensar historicamente que o Brasil, além dele ter a sua importância na cana, após um período em que se descobriu o ouro e outros minerais e minérios aqui no Brasil, a cana foi deixada um pouco de lado. Isso abriu margem para outras regiões serem exploradas e aumentar a sua produção, assim como Cuba, por exemplo, e tivemos outras regiões do Caribe de exploração de cana-de-açúcar. Passado isso, o Brasil retomou essa grande produção e estima-se que hoje as riquezas geradas pelos engenhos de cana-de-açúcar foram muito maiores do que da mineração. Porém, a maior parte dessa riqueza gerada foi para Portugal, que eles eram os grandes detentores, tanto da tecnologia quanto da forma que eles administravam, né? A gente teve também que a mão de obra basicamente era de escravo até a abolição da escravatura, e a partir daí, alguns senhores colonos de café começaram a diversificar suas atividades. Então, além do café, tinha cana-de-açúcar também. E aí, para as lavouras, tanto de açúcar quanto de café, a partir de 1888, por ter tido a abolição da escravatura, nós tivemos, então, a imigração, principalmente dos italianos, para ajudar nas lavouras aqui. Relacionados também ao pós-guerra e o início da Guerra Mundial, então teve muita imigração nesse período de 1915 até 1919, fora a Segunda Guerra, que também teve uma grande importância econômica e social para os imigrantes. Né?
Bom, em 1933, Getúlio Vargas criou o Instituto de Açúcar e do Álcool, que foi a partir daí que teve o primeiro fato da administração de produção. Começou-se a fixar um preço para não ter o prejuízo do produtor, e aí você já tinha um volume grande, por ser histórico, né, há mais de 400 anos, fabricando o açúcar e o álcool, um volume grande para exportação. Então, começou-se a abrir as barreiras para exportação. Aí, 40 anos depois, em 1975, foi criado o Proálcool. E o que era o Proálcool? Era um dos motivos era reduzir essa dependência que eu falei para vocês, da energia do petróleo. Também amenizar os problemas em relação à balança comercial, porque é negociado em dólar, e aumentar a renda interna. Tanto é que 10 anos após o Proálcool, nós tivemos um aumento muito grande com carros a álcool. Então, 1985 foi o início e quando se deu o maior número de vendas de carros a álcool, mas não era a tecnologia de hoje. Os carros a álcool de 1985 eram carros que precisavam ficar esquentando. Não é como o carro de hoje que o álcool ele faz o efeito e tem a tecnologia como o da gasolina. Eram carros que dependiam muito, era muito difícil, né, o manejo. Tanto é que pararam de ser produzidos e retomaram mais ou menos em 2004, 2005, com os carros de tecnologia flex. E aí, a década de 90, né, depois desse Proálcool, teve a crise, a extinção do Proálcool, e a partir de 93 criou-se uma lei, né, da mistura do álcool com a gasolina. Então, a partir de 93 teve, mas era uma pequena faixa, era de 20% a 25%. E em 2003, a gente teve o projeto Genoma da cana-de-açúcar para melhoramento genético, para desenvolver nossas próprias cultivares, com características melhores de produtivas, resistência a doenças, etc. E hoje, o Brasil é o principal produtor de cana e o principal estado brasileiro é São Paulo. É o maior produtor do Brasil de cana-de-açúcar. E aqui uma curiosidade, que 1 hectare de cana corresponde a 60 barris de petróleo. E esse dado é interessante porque se a gente analisar, né, o preço do petróleo em relação à produção, a gente tem um grande lucro e retorno quanto a isso. Então, quais são os componentes químicos e tecnológicos da cana-de-açúcar? 100% do colmo da planta, ele vai estar dividido entre 9% e 16% de fibra e 84% a 91% do caldo, que seria a água presente ali na sua estrutura. Dessa fibra, o que a gente vai ter? A gente vai ter a expansão, a extração do álcool de segunda geração, que é o que é considerado álcool de segunda geração hoje. O que é esse álcool de segunda geração? Eu pegar a fibra, a partir da sua celulose, hemicelulose e lignina, e eles são o quê? O que é celulose, hemicelulose e lignina? Nada mais é do que polissacarídeos. E o que é um polissacarídeo? É uma junção enorme, uma cadeia enorme de açúcar, certo? É um carboidrato de cadeia longa. Então, os processos que eu faço para a degradação desses polissacarídeos, eu consigo extrair uma grande quantidade de álcool de segunda geração. Então, eu aproveito tudo, certo? Do caldo, são os principais, do caldo que é a principal extração, então, do açúcar e do álcool. E daí os produtos e subprodutos, né? Além daqueles que eu já falei, a gente vai ter o bagaço, a torta de filtro, a levedura e a vinhaça. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Para cada litro de álcool, eu tenho 12 a 3 litros de vinhaça. E a vinhaça é muito rica no quê? Em potássio. Então, se utiliza muito isso para fertirrigação. O bagaço é usado em queimas, certo? E outras fontes são levedura, por exemplo, é usada para quê? Levedura é o fermento, né, que a gente usa aí para fermento não. A levedura é o que a gente usa aí para a produção, inclusive, de álcool.
né, de álcool que eu estou falando, produção de vinho, a gente usa levedura para degradar aí o milho para a produção de outras bebidas também, né? A levedura é muito utilizada para isso. Bom, com relação à área, né, aqui a gente tem por volta hoje de 10 milhões de hectares. O São Paulo é o principal produtor, aí dividindo o segundo lugar Mato Grosso, Minas e Goiás, são os produtores. E a produtividade também vai girar aí entre 90 e 100 mil quilos por hectare. Aí a gente vai ter a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. A evolução, então, a produtividade de cana por região, certo? A gente vê que a produtividade do sudeste ainda ela supera as demais. E essa evolução, então, a gente tem mantém um pouco o padrão de evolução e se mantém, né? A gente teve inicialmente o Sudeste como mantendo o grande patamar, depois a gente tem o Centro-Oeste e o Norte. A evolução também da produção de etanol, sempre o Sudeste é o que é uma característica, e o mapeamento da cana-de-açúcar, se a gente olhar aí a região do estado de São Paulo, principalmente o quê? A parte mais norte e nordeste de São Paulo, as maiores produtoras, e o leste também. Aqui a curiosidade, né, em relação aos preços, então vai variar muito de ano por ano. Então, se a usina opera melhor o preço do açúcar, ela trabalha com açúcar. Ah, ela está com um preço melhor de álcool, ela vai operar o preço do álcool, certo? Então, a economia ela vai mandar nesse sentido também. O preço, pessoal, daí a gente vai ter a tonelada, né? Vai variar bastante. Em locais onde você tem mais escassez de produção, você tem os picos de preço aí. E dentre as exportações e os complexos exportadores, né, no estado, no Brasil, a gente tem que o complexo sucroalcooleiro ele é grande, bem representativo ali, próximo ao da carne. Então, a gente exporta bastante para fora do Brasil também. E os principais destinos de exportação é a Índia, a China e a Argélia, tá? Geralmente a gente tem algumas características em relação à importação, mas a gente exporta mais do que importa. Exportação de café 100%, de açúcar 100%, a gente não importa nada. Bom, com relação à parte botânica, pessoal, eu vou deixar para começar na próxima aula, certo? Por hora, entender como foi a expansão da cana dentro do Brasil, a importância econômica que ela tem para o Brasil e para o estado de São Paulo há mais de 500 anos, traduz a grande importância. Não é porque hoje nós estamos em uma região que não é produtora ou que apresenta grande expressão, não quer dizer que a gente não tenha que entender sobre a importância do desenvolvimento e produção de cana-de-açúcar, tá bom? Então, agradeço a aula e na semana que vem a gente começa, então, a parte botânica e de produção. Obrigada.